Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também, desculpe, na vida de sua família. Bom, esse tema, ele é muito importante. Eu não quis colocar ele no nosso tema passado, sobre cristãos que não herdarão o reino dos céus. Eu quis fazer um tema separado. Se você vai além do que está escrito, você também não vai herdar o reino dos céus. E isso é algo que, infelizmente, muitos cristãos, muitos irmãos não entenderam ainda. Muitas pessoas sinceras com Deus estão indo além sem perceber. E vamos aprender hoje o que é ir além, o que a Bíblia fala e exemplos de profetas ou profetisas que estão indo além e que muitas pessoas estão seguindo e não estão percebendo ah, o que realmente, o perigo que isso representa. Mas antes de iniciar, eu quero falar aos irmãos que por acaso você segue ou concorda com esses que será mostrado aqui no nosso estudo. Nosso intuito aqui não é atacar o que você pensa, não é atacar é, nada contra ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para mostrar apenas a verdade, tá bom? Então não se sinta ofendido. A nossa ideia não é denegrir é, conceito religioso de ninguém. Apenas a verdade, na verdade. Vamos iniciar. Bom, o que é ir além do que está escrito? Vamos lá. Não adicionar ao que está escrito. A frase é um alerta para não ir além do que está escrito na Bíblia, nem adicionar ensinamentos que não se encontram na palavra de Deus. Que infelizmente hoje o sistema babilônico, que é o sistema religioso atual, faz isso aqui. Vai além do que está escrito ou inventa coisa que não está escrito e muita gente segue. Vou dar um dízimo aqui que eu sempre dou exemplo aos irmãos. Um exemplo: dízimo nunca foi dinheiro. Isso é mentira de Babilônia. É mentira. Trindade não é bíblico. Foi colocado no cânon do cristianismo em 323 aproximadamente do primeiro século. Então não sejam enganados por Babilônia. Isso são exemplos aqui, tem vários. Tá? Pastora, Siricando Labachuras, Espírito Santo, né? E dentre outros também. Mantenha o foco nos ensinamentos bíblicos. A sabedoria e o conhecimento devem vir da Bíblia e não de opiniões ou tendências externas. Por isso que eu sempre trago aos irmãos. O que alguém escreveu não está escrito, para mim a salvação não me interessa. Não me interessa. Ah, mas o fulano escreveu bonito. Ele escreveu bonito, parabéns para o fulano. Nós podemos refletir? Sim. Podemos refletir sobre o que alguém escreveu algo? Sim. Mas levar isso como salvação, como doutrina? Não, irmãos. Somente o que está escrito é a doutrina. E além do que está escrito, é maldito, é maldição, independente de quem seja, tá bom? Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre além do que está escrito? Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 diz assim: Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Eu poderia parar aqui, dar o fim aqui, o stop. Acabou aqui o que temos que fazer, encerrou. Esse versículo apenas encerra tudo. Mas aqui nós trazemos a profundidade. E é isso que você tem que ter, irmão. Profundidade espiritual. Profundidade do conhecimento espiritual. É isso que temos que entender. 1 Coríntios 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então percebemos aqui que quanto Paulo quanto Apolo, eles não iam além do que está escrito. E infelizmente hoje as pessoas estão indo além, muito além. A gente vê cada vídeo na internet. Eu não tenho coragem de postar essas coisas, porque para mim é um insulto a Deus. Eu não consigo entender como é que tem gente que se diz líder, gente que se diz estudado, com doutorado em não sei o quê, com mestrado em não sei o quê, essas palavras difíceis, né? Exegese, né? Apologética, que não sei o quê. Isso para mim é só nome, não serve para nada. Não estou dizendo que todos fazem isso. Eu estou dizendo que a maioria faz. É só você ver os vídeos de pregações.
Área VIP na igreja. Ai, meu Deus, que coisa. Dança profética na igreja. É coisa que não vai além. Isso é o mínimo que eu me lembro agora. Então não devemos, irmão, não. Não tem veja só, não tem peraí, não tem nada disso. Se você abre a Bíblia e coloca um veja só, se você abre, não é assim, você já está indo além. Acabou. Você já está indo além. Não devemos. Quais advertências a Bíblia fala sobre alguém que diz ir além? Ah, porque Deus velou, porque veja só, porque não tem veja só. Não tem. Vamos ver. Gálatas 1, versículo 6 a 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Babilônia hoje prega outro evangelho. O sistema religioso prega outro evangelho, só está preocupado com isso aqui, ó. São raras as pessoas que realmente pregam de verdade. São raras. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. O versículo 8, podemos encerrar aqui, stop no vídeo e acabou a pregação. Não, mas veja só, um anjo, porque não sei quem. Não tem não sei quem, não tem, não é anjo, é do diabo. Acabou, irmão. É do diabo. Pense. Tire a emoção. Tire a. Qual é o termo que eles usam quando falam com isso? Tire a. Esqueci o termo. Tire tudo aquilo, o sentimento. Eu não achei o termo, coloquei essa palavra. Tire o sentimento. Tira talvez uma empolgação temporária ou uma memória boa. Memória boa não significa salvação, irmão. É o que está escrito. Eu tenho muitas memórias boas, várias, mas eu só sigo o que está escrito. A empolgação, né? Cuidado com isso. Tem pessoas que estão em determinadas placas de igreja, não é pelo evangelho, é pela mãe, pelo pai, pelo tio, pelo papagaio, pelo marido, pelo filho, pelo namorado. Não é assim que se ganha a salvação. Não é assim. Então não existe. Não interessa o que fale. Ah, foi um anjo, foi um querubim, foi o serafim, foi não sei o que aí. É do diabo. Tá bom. Não, mas fulano disse que ele é mentiroso, ele está mentindo para você. Não esqueça disso, irmão. Não seja enganado. Já mostrei no estudo anterior, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 4, 16. Timóteo, segue a doutrina, medita nela para te salve você e quem te ouve. Não vá perder salvação seguindo o falso profeta aí, irmão. Isso é sério. Não existe no espiritual segundo tempo. Não existe no espiritual time reserva. Segundo turno. Isso não existe, irmão. É um só. Abra seus olhos. Enxerga o que está escrito. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Duas testemunhas, lembra? Duas testemunhas. Tudo que vai além da Bíblia é anátema. O que é anátema? Maldito. Ou, como eu prefiro falar, do diabo. Acabou. Não tem A, não tem B, não tem veja só. Acabou. Ou você se converte, ou continua seguindo um falso profeta, falsa doutrina, vivendo e pregando o que não está escrito, o que o profeta acha que teve de Deus, que foi enganado pelo diabo e você está sendo enganado, e você vai perder a salvação junto com ele. Desculpa o tema pesado. Peço perdão aos irmãos, mas a verdade é para ser dita. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, né? Ou seja, profeta também entra. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo acompanhante. Opa, é que está ao contrário a câmera. Ah, porque o anjo de luz apareceu para mim. Aqui. Outro evangelho.
escrevendo coisas não sei para quem. Ah, porque Deus mandou escrever isso aqui para tal povo. Não, meu, não tem nada disso. Não é, pois, que os seus ministros se transfiguram os ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Perdeu salvação. Esse é o fim deles. E você, se seguir esses caras, ou essas pessoas, e não acordar para a verdade, não estou defendendo aqui placa denominacional, estou defendendo a Bíblia, irmãos. Somente só da Escritura. Se você não acordar, perderá a salvação. Exemplos bíblicos de pessoas que vão além do que está escrito. Mateus 15, 1 a 3. Isso aqui é muito conhecido. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Estão indo além do que está escrito, seguindo uma tradição. Você quer ver um exemplo? O Papa Leão XV, acho que é 15 ou 14, Papa Leão XV, 14 disse: Só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Redentor e Maria não é. Por que os católicos ficaram escandalizados? Porque eles seguem a tradição da igreja, eles não seguem a Bíblia. Por isso que está tendo toda essa repercussão. Seguem tradição, estão indo além do que está escrito. Um exemplo que acontece dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É complicado, irmão, é complicado. Mateus 15, 4 a 6. Porque Deus ordenou dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Realmente está no livro da lei. 5. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste por vossa tradição o mandamento de Deus. Estou invalidando o que está escrito, indo além do que está escrito. Estou invalidando o que está escrito, defendendo a abobrinha. Estou invalidando o que está escrito, seguindo tradição. É o mesmo engano, só muda o nome. E pessoas sinceras como você ainda não acordaram. Alguns acordaram, louvado seja Deus por isso. Vamos continuar. Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse aqui é para o líder. Isso aqui é para o seu líder que está mentindo para você, que está pregando errado, defendendo falso profeta, defendendo falsa profetisa. Isso aqui é para ele, não é para você. Mas se você não acordar, isso aqui vai ser para você também. Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Por que é para o líder? O versículo 9 explica. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você que segue uma falsa profetisa, um falso profeta que acha que é verdadeiro, é isso aqui que Jesus está falando do seu líder que está mentindo para você. Ou está sendo enganado também. Um dos dois. Isso aqui é forte. Eu sei que você não quer ouvir de Jesus Cristo, apartai-vos de mim, quem praticou a iniquidade naquele dia. Eu tenho certeza disso. Eu também não quero que você escute isso. Eu quero que nós todos juntos vamos para o céu com o nosso Senhor Salvador. Esse é meu desejo. O que devemos fazer a qualquer que se diz profeta? 1 João 4,1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Se na época de João já tinha, imagine esse período agora. Agora vamos fazer o que a Bíblia está mandando. Vamos provar alguns profetas que se dizem profetas, profetisas ou líderes inspirados, para saber se eles são de Deus ou não. Exemplos de pessoas que vão além do que está escrito. Primeira, a mais conhecida, eu acho, Ellen G. White, dos Adventistas. Segundo, Joseph Smith Jr., se eu não me engano, é dos Mormons. Charles Tazer Russell, do Testemunho de Jeová, que eu chamo de TJ, período carinhoso. E Hippolyte Léon Denis Rival. Se eu falei errado, me corrijam. O famoso Allan Kardec. Abrindo um parêntese aqui, uma vez eu conversei com uma senhora que ela era espírita e eu fui chamar o senhor Allan Kardec de Hippolyte. Rapaz, o negócio foi complicado. Não sei por que eles acham uma ofensa isso, né? Mas vamos ver. Não sei por quê. Entendeu? Bom, então vamos colocar Ellen G. White
na mira da Bíblia. Claro, eu não trouxe aqui todas as profecias, tudo o que foi escrito, porque a ideia não é falar deles especificadamente, é provar que eles não são de Deus com poucos exemplos. Existem vários exemplos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a vinda do Senhor ou a volta de Jesus, retorno do Senhor. Vamos ver o que a falsa profetisa escreveu no Primeiros Escritos, página 35. Ela Ellen White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. Jesus não voltou, falsa profetisa, não tem mais, não tem menos. O que é que a Bíblia fala? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Simples, direto, rápido e fácil. Os cães comeram o resto de Judas. Vamos ver aqui que Ellen White foi além do que está escrito. Falsa profetisa e vai além do que está escrito, ela é do diabo. Cerrou. Vamos lá. O Desejar Todas as Nações, página 722. Seu peso rompeu a corda com a qual lhe se enforcara na árvore. Ao cair, seu corpo ficou horrivelmente mutilado e cães o devoraram. Seus restos mortais foram imediatamente enterrados fora da vista de todos. O que a Bíblia diz, né? Mateus 27:5. Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu, depois foi embora e se enforcou. Vamos ler agora Atos capítulo 1, versículo 18. Com o dinheiro que recebeu por sua maldade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo e se abriu e todas as suas entranhas se derramaram. Você percebe que a Bíblia em nenhum momento cita que cães devoraram o corpo de Judas. Se está indo além do que está escrito, é do diabo, é maldito e acabou. Simples. Não preciso nem entrar em muito detalhe. Vamos para o próximo. A porta da graça se fechar, ou a porta da graça fechada. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 63. Ellen White dizendo: por algum tempo depois da decepção de 1854, mantive, juntamente com o corpo do advento, que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. Este ponto de vista foi adotado antes de minha primeira visão. Foi a luz a mim concedida por Deus que corrigiu nosso erro e habilitou-se-nos a ver a verdadeira atitude, né? Então, para você ver aqui que ela realmente pregou várias vezes que a porta da graça tinha sido fechada e que Jesus voltaria no tempo dela. Não quis colocar muitas informações a mais. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre qual o período do fechamento da porta da graça. Apocalipse 14, 9 e 10. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O que acontece? Quando os 144 mil for levantado, eles vão pregar para o mundo inteiro que o sistema religioso cristão é Babilônia e vão mostrar todas as falsas doutrinas. Nesse momento, vai haver o grupo que se arrepender e o grupo que vai permanecer no erro, aceitando aqui a marca da besta, que é as falsas doutrinas. Não é só uma, são um conjunto. A principal é a Trindade. Nesse momento, aquele que rejeitou a mensagem da verdade, a porta da graça se fecha. É nesse momento aqui, que ainda não aconteceu. Agora vamos para Joseph Smith Jr., né? Para quem não sabe, Joseph Smith e Ellen White eram, entre aspas, parentes próximos, né? Se não me engano, Joseph Smith casou com uma prima dela. Vamos ver. Claro que vai ter a vinda do Senhor, isso é lógico. O falso profeta adora falar isso. Vamos ver o que ele colocou na História da Igreja, volume 2, página 182. O presidente Smith declarou então que a reunião fora convocada porque Deus ordenara e que lhe fora revelado por visão e pelo Espírito Santo. Era da vontade de Deus que eles fossem ordenados ao ministério e partissem para podar a vinha pela última vez, para a vinda do Senhor que estava próxima. Mesmo 56 anos deveriam encerrar a cena. Ele marcou a volta em ano, daquele ano 56 anos. Essa profecia foi proferida por Joseph Smith em 1835 e registrada por Oliver Cowdery. Os 56 anos se passaram em 1891. Cadê a volta de Jesus? Falso profeta. Cadê? É igualzinho a Ellen White. Isso aqui deve ser o mesmo espírito, se bobear. Mateus 24, 36, como sempre.
Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Então não tenta falar daqui a 5 anos, 10 anos, é a mesma coisa que marcar a volta. É uma data incompleta. Né? E o pessoal ainda insiste nesse erro. E eu ouvi dizer, abrindo parênteses aqui, não sei se é verdade, eu estou pesquisando, que parece que tem irmãos de uma denominação religiosa aí que estão marcando que Jesus vai voltar em 27, em 30, aí já começou a repetir o erro aí. Né? Se o fundador da igreja deles é o diabo, então eles vão continuar seguindo o erro do diabo, marcando data e volta. 2. Governo americano derrubado em alguns anos. Né? Vamos ver. Joseph Smith diz, História da Igreja, volume 5, página 394. Profetiza em nome do Senhor Deus de Israel que, a menos que os Estados Unidos reparem os erros cometidos contra os santos no estado de Missouri e punam os crimes cometidos por seus oficiais, em poucos anos o governo será completamente derrubado e destruído, e não restará nem mesmo um caco de cerâmica por sua maldade em permitir o assassinato de homens, mulheres e crianças, e o saque em massa e o extermínio de milhares de seus cidadãos ficarem impunes. Joseph Smith fez essa profecia em 6 de maio de 1843. No entanto, o governo dos Estados Unidos não reparou nenhum dos erros cometidos contra os Mormons, no Missouri. E, mais 150 anos depois, o governo dos Estados Unidos ainda existe. Eu não vou entrar em detalhe sobre quem está certo e quem está errado aqui. Eu só estou falando da profecia, estou falando da parte espiritual. Essa profecia não se cumpriu. Falso profeta encerrou o assunto. Tá bom? Ele é um falso profeta, assim como Ellen White. E em relação a essa situação dos Estados Unidos, eu não entrei muito em detalhe, porque ainda não é o foco do vídeo. Se realmente houve, não por ele ter colocado é porque houve. É uma coisa triste, é uma coisa que não se faz, que eu abomino esse tipo de coisa, mas estamos presos aqui apenas na profecia e que essas pessoas que foram injustiçadas, Deus possa fazer justiça, tá bom? Encontrando tesouro em Salem, Massachusetts. Se eu falei errado aí, a galera que sabe inglês, eu sou humilde para reconhecer, me corrija aí, por favor. O senhor. Vamos lá. O que ele disse? Esta profecia está registrada em Doutrina e Convênios, seção 111. A introdução a esta profecia, encontrada no início da seção 111, declara, abre aspas, revelação dada por meio de Joseph Smith, o profeta em Salem, Massachusetts, 6 de agosto de 1836. Às vezes eu fico pensando, como é que a igreja dos Mormons passa pano para isso aqui? Porque a igreja adventista passa um pano para Ellen White que, pelo amor de Deus, chega a dar até raiva. Eu não consigo entender como é que os pastores conseguem dormir, ter vida, ter paz, mentindo para os membros deles. Imagina isso daqui. Eu não consigo entender como é que uma igreja mentirosa, não os membros em si, mas a igreja que eu falo são a ideia de doutrina. Isso aqui está registrado no livro de doutrina e convênios, não é isso? Não consigo entender como é que o povo consegue enganar o próximo só para defender uma placa de igreja, para defender o seu profeta. As pessoas que não estão defendendo é a Bíblia. Se aonde você está, a pessoa está perdendo tempo, perdendo dinheiro, defendendo o ser humano, ele não está preocupado com Jesus, não. Porque no cristianismo eu vou defender Jesus. Eu vou defender o que está escrito. Não é o ABCDFGH. Irmãos, vamos acordar. Vamos continuar. Né? Nessa época, os líderes da igreja estavam muito endividados devido ao seu trabalho no ministério. 1. Eu, o Senhor vosso Deus, não estou descontente com a vossa vinda nesta jornada, apesar das vossas sensatez. Tenho muitos tesouros nessa cidade para vós, para o benefício de Sião, e muitas pessoas nessa cidade que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião, por meio de vós. Então aqui o Josimar está dizendo que Deus falou para ele isso, né? Fazer esse vídeo foi difícil, irmão. Aguentar essas mentiras aqui é muito difícil, é muito difícil. 3. Portanto, é conveniente que façais amizades com os homens dessa cidade, conforme fordes guiados e conforme vos for dado. 4. E acontecerá no devido tempo que entregarei para esta cidade em vossas mãos, para que tenhais poder sobre ela, de modo que não descubra os vossos segredos. Isso não é estranho? Deus protegendo o segredo dos outros. Deus não gosta de segredo. E as suas riquezas em ouro e prata serão vossas. 5. Não se preocupem com suas dívidas,
pois eu lhes darei poder para apagá-las. Nenhum tesouro jamais foi descoberto. Certo. Nenhum tesouro jamais foi descoberto, nem Salém jamais caiu na mão dos mortos. O malabarismo que esses caras fazem para defender Joseph Smith, como a Igreja Adventista faz para defender Ellen White, rapaz, esses caras são um escudeiro fiel mesmo. Não a Jesus, a seus falsos profetas, né? Outra profecia falsa. Agora, eu não posso deixar de falar de Charles Taze Russell, né? Os TJ, Testemunho de Jeová. Vamos ver aqui. Retorno de Cristo. Irmão, marcou o voto de Jesus, é falso profeta carimbado, assim, sem dó. Vamos lá. O reino de Cristo iria dominar completamente a terra em 1914. Os judeus, como povo, seriam restaurados ao favor de Deus. Os santos seriam carregados ao paraíso. Não aconteceu, o falso profeta encerrou, né? Mateus 24, 36 é o mesmo versículo, mas naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nem Jesus sabe o dia da volta. O Pai é maior. Armagedon. A Primeira Guerra Mundial terminaria no Armagedon e no rapto dos santos. Profecias, né? Que não se cumpriram. Fim de tudo. Vamos lá. Seriam 6.000 anos desde a criação do homem no final de 1975. E seria apropriado que o reino de Cristo começasse naquela época. O tempo estava se esgotando, sem dúvidas. O futuro imediato seria certamente preenchido de eventos climáticos em poucos anos no máximo. As partes finais da profecia bíblica, relatando os últimos dias, iriam se realizar a partir do começo do reino de Cristo, que também não aconteceu. Então você, meus irmãos, que faz parte ou que congregue uma das denominações, não leve para o coração. Leve para você ser liberto espiritualmente do engano do inimigo. Tá bom? E mais uma vez eu volto, não estou querendo aqui ofender ninguém. Tá? Só falar a verdade. E eu não posso deixar de falar de Politeleon Delisar Rivail. Eu não sei se eu falei certo o nome dele, mas eu acho que é assim. Allan Kardec, conhecido, né? Seu pseudonome. É o pseudonome. Infelizmente ou felizmente, pessoas têm que aceitar a verdade. Bom, volta de Jesus. Vamos ver o que Allan Kardec fala sobre o assunto, depois a Bíblia. A volta de Jesus não significa um retorno físico, mas a renovação e aplicação de seus ensinamentos e o advento do Consolador, que é o próprio Espiritismo, vista como um processo de transformação moral da humanidade, em que os ensinamentos de Jesus se manifestam no mundo através da caridade, da fraternidade e do amor, guiados pela razão despertada por Kardec. Não vou entrar no mérito aqui do Espírito Santo, que também já está errado. Vou falar sobre a volta de Jesus, que ele não crê na volta em si. Mateus 24, 36. Mas aquele dia, hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, mas unicamente ao Pai. A volta será literal. Esse item 2 foi um susto para mim. Foi um susto. Apesar também de Ellen White ter alguns problemas com esse tema também aqui. Joseph Smith eu não sei dizer. Mas ele, na verdade, Joseph Smith também tem certo problema. Só não sei toda a história. Talvez também tragam para vocês esse tema aí. Vamos lá, o que é que ele fala? De acordo com Allan Kardec, a raça adâmica é uma raça superior, e é superior justamente porque Adão, segundo ele, era um branco caucasiano que deu origem aos europeus civilizados. Ele afirmou também que é impossível que todos nós sejamos água de uma mesma fonte devido às diferenças, principalmente do que diz respeito à cor da pele. E isso aqui, para mim, é uma coisa altamente abominável. Isso aqui, desculpe, irmãos, eu estar trazendo esse tipo de coisa, mas isso aqui me chocou também. Eu não sabia desse ponto. Eu estou trazendo para mostrar o quanto esses caras são falsos profetas. A Gênese, no capítulo 11, Gênese espiritual, raça endêmica, diz assim, ponto 38. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritas, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e, por essa razão mesma, chamada de raça andâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. Como a América, quando chegaram os europeus, mais adiantada do que as que tinham procedido neste planeta. Raça andâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele o progresso de todas as outras. Pesado, né?
Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Atos 10, 34. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pesado, né, irmão? Pesado. Reencarnação. O que é que diz Allan Kardec? Uma das suas citações mais conhecidas, que resume a lei da reencarnação e do progresso, é: nascer, morrer, renascer, ainda e reprogredir sempre, tal é tal. Outra citação importante, encontrada em O Livro dos Espíritos, aborda a finalidade da reencarnação. Abre aspas. A cada nova experiência do espírito, dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Né? Como se fosse não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Um tipo de purgatório, né? Porque você, imagina a ideia do espírito, você ter que renascer, passar por todo dor e sofrimento de novo. Deus me livre isso aqui. Ainda bem que isso não existe na Bíblia. Vamos lá. O que a Bíblia diz? Eclesiastes 9, 5, 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas sua memória entrega o esquecimento. Acabou, irmão. Morreu, game over. Já era. Não tem mais o que fazer. Ah, porque meu pai veio conversar comigo. Não é seu pai. Não é meu tio. Não é seu tio. Eu sinto muito ele dizendo isso. Então, isso aí que eles pregam não é bíblico. Se não está na Bíblia, de quem? E eu não estou falando só de um, não. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, alguma coisa que se faz debaixo do sol. Não tem reencarnação, irmão. Acabou. Se os profetas não têm profecias verdadeiras ou doutrinas, o que fazer? Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, suceder acontecer. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Por isso que eu não tenho temor desses caras, tudo falso profeta, e quem segue eles não se arrepender, tudo bogando lago de fogo. É a verdade. É a verdade. Agora, consequências de além do que está escrito. Isso aqui é a prova que é tobogã no lago de fogo. Apocalipse 22, 18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E, se alguém tirar qualquer coisa do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa das coisas que estão escritas no livro. Entende por que é perigoso? Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.